Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Boa tarde para você. Estamos iniciando agora pelo Nova Trento News o nosso Almoço e Notícia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre na hora do almoço, num oferecimento todo especial de Postos Viabella. Abasteça com V-Power. V-Power somente nos Postos Viabella. E aí, já baixou o aplicativo Shellbox? Não baixou ainda? Baixe agora mesmo e tenha desconto real na hora do abastecimento. Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Combustível com qualidade é nos Postos Viabella. E já que eu estou falando de combustível, falando de veículo, olha só, Autoelétrica São Cristóvão, uma empresa que está há mais de 40 anos no mercado, gente. Autoelétrica São Cristóvão trabalha com elétrica em geral, baterias, palhetas e lâmpadas, consertos de motor de arranque e alternador, serviços de ar-condicionado, olha só, carga de gás e higienização. Autoelétrica São Cristóvão, lembrando, gente, você pode fazer o serviço aí e pagar em até 10 vezes do cartão sem juros. Vou repetir, 10 vezes do cartão sem juros. Telefone 3267-0790 ou WhatsApp 99971-2850. Rua dos Imigrantes, aqui em Nova Trento, em frente à Cantina Italiana. Anota aí, Autoelétrica São Cristóvão. Em nome dos Postos Viabella e Autoelétrica São Cristóvão, o Almoço e Notícia está no ar. E antes da nossa entrevista, do nosso convidado de hoje, um recado muito especial para você, da Trento Persianas, aqui de nossa cidade. Gente, olha só, a cidade de Nova Trento tem a Trento Persianas, que é a empresa do Guto, né? Fica na rua Inácio de Oliveira 200, do centro. Trabalha com uma grande variedade em cortinas especiais, como sheer, rolô, romana, como também persianas, pisos laminados e vinílico, papel de parede, cortinas motorizada com controle remoto e muito mais. A Trento Persianas dá toda assistência, lavação e consertos. Condições de pagamento facilitadas. Ligue 3267-2048 ou WhatsApp e fale direto com o Guto, 98411-4182, atendendo a domicílio. Trento Persianas. Visite também nosso showroom e conheça as nossas novidades. Precisou? Trento Persianas. E o nosso Almoço e Notícias segue nesta quinta-feira, véspera de feriado, amanhã sexta-feira, dia 21, dia de Tiradentes, feriado nacional. E hoje, quinta-feira, a gente segue aqui com o nosso Almoço e Notícia. Gente, olha, hoje nós vamos trazer um assunto muito importante, que é sobre o autismo. O doutor Hélio, que é médico aqui no município, ele esteve em Florianópolis e conversou com uma profissional, né, relacionada ao autismo. E ele traz essa matéria para nós aqui no nosso Almoço e Notícia desta quinta-feira. Doutor Hélio, bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia a todos os telespectadores do Nova Trento News. Dia 2 de abril foi o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E para falar sobre esse importante tema, eu estou aqui em Florianópolis, no Centro Catarinense de Reabilitação, e vou conversar com a fonoaudióloga Melissa Vatsko Eskelsen, que ela é a coordenadora do chamado RIA, que é a Reabilitação Intelectual e Transtorno do Espectro do Autismo. Bom dia, Melissa. Bom dia, Hélio. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa auxiliar todos com algumas informações. Eu também agradeço por você ter aceito o nosso convite, né, gentilmente ter aceito o nosso convite. Vamos lá. Então, primeiramente, o que é autismo?
Então vamos lá, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele é caracterizado, a gente utiliza para diagnóstico o DSM-5, que é um manual de diagnóstico de doenças mentais, e ele coloca que o autismo ele precisa ter 5 características para ele se caracterizar, né, para ele ter, para fechar o diagnóstico. A primeira grande característica é o déficit de atenção, da comunicação e da interação social. Então, toda criança ou adulto com autismo tem alguma alteração ou de características leves ou de características mais severas na parte de comunicação e principalmente na parte de interação social. A segunda característica é que ele apresenta padrões repetitivos e restritos de comportamento. Então, essas pessoas geralmente têm um comportamento mais rígido, eles podem apresentar movimentos estereotipados, movimentos de mão, movimentos de corpo. As chamadas estereotipias. As chamadas estereotipias, né? A outra característica é que esses sintomas, essas características têm que aparecer na primeira infância, não, tem que estar presente já na primeira etapa do desenvolvimento. A outra característica é que elas têm que causar sintomas, e sintomas podem trazer prejuízos, principalmente na questão social, profissional, escolar, então eles trazem prejuízo significativo. E por último, a gente coloca que assim, todas as características que aquela pessoa apresenta não é melhor explicada por uma outra alteração. Porque às vezes ele pode ter, por exemplo, uma dislexia, às vezes ele pode ter um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma esquizofrenia, que melhor explica o quadro do que o autismo. Então, às vezes, é um diagnóstico de exclusão. Isso, na maioria das vezes. O diagnóstico do autismo é um diagnóstico basicamente clínico. A gente ainda não tem nenhum exame específico que mostre o autismo. Então a gente tem que fazer uma análise comportamental da história desse paciente, em cima disso a gente fecha esse diagnóstico. Certinho. Antigamente, hoje se usa um termo, né, antigamente usava-se autismo, usa-se ainda, mas também usa-se o termo TEA, né, transtorno do espectro autista. Isso. Por que houve essa mudança, exatamente? Porque com o DSM-5 ele ampliou o leque de características. Então, hoje o autismo ele é considerado um transtorno porque tem muitas características envolvidas. Um paciente nunca vai encontrar um autista igual ao outro. Sim. Né? Todos os pacientes eles vão ter características diferentes. Então, um autista ele pode falar mais, um autista ele pode falar menos, um autista pode não falar. Então, ele tem que ter uma pincelada de características para a gente conseguir fechar o diagnóstico, mas ele é um leque grande, como se fosse um guarda-chuva grande de informações. Por isso que a gente ampliou de autismo para transtorno do espectro do autismo. Qual a causa ou causas do autismo? Então, não há um estudo ainda comprovando qual é a causa, tá? Mas o que a gente já sabe cientificamente é que não existe uma causa única, e sim uma interação de fatores ambientais e genéticos. Multifatorial. Multifatorial. Então, o que a gente pode elencar de algumas características de fatores? Os pais estão tendo filhos mais tardes, existem muitos adultos que não são diagnosticados com autismo, e por não ser diagnosticado geneticamente transfere para os seus filhos. Esses filhos às vezes podem vir com um nível de suporte, um nível de demanda de características mais graves, daí são diagnosticados. A alimentação, as questões ambientais, então existem diversos fatores aí que são associados. Certo. Por que hoje disse que há uma maior prevalência de autismo entre os nascidos, assim, na sociedade, assim? Quais seriam os principais fatores, além do aumento do diagnóstico, assim? Tá, segundo o controle de prevenção de doença dos Estados Unidos, no Brasil a gente ainda não tem um censo, né? Existem várias pesquisas, só que não existe ainda um censo demográfico com relação ao autismo. Então a gente acaba utilizando os dados específicos. Então, a gente acaba utilizando os dados dos Estados Unidos. A gente vê que, por exemplo, em 2004, a prevalência era de 1 para cada 166 crianças. Então, a cada 166, uma tinha autismo. Certo. Hoje, em 2022, a gente trabalha com a prevalência de 1 para cada 44. A cada 44 crianças, uma tem autismo. Certo. Quais são as possíveis causas disso? Primeiro que o diagnóstico se ampliou, né? Com esse transtorno agora, houve uma amplitude, então crianças que não eram diagnosticadas hoje entram dentro do espectro. A segunda é que existe uma ampla divulgação de autismo.
Então, muitos profissionais já estão com um conhecimento muito amplo com relação ao diagnóstico e, consequentemente, diagnosticando mais. Então, existia muita subnotificação, muito diagnóstico que não eram realizados. E, por último, a questão dos fatores genéticos, né? Da transmissão mesmo genética. Ok. Rapidamente, os principais graus de autismo, quais que seriam? Assim? A gente trabalha hoje com uma classificação de 3 graus, tá? Mas a gente trabalha com níveis de suporte. Então, ele pode ser o nível 1 de suporte, o nível 2 de suporte e o nível 3 de suporte. Quanto maior o nível de suporte, maior a necessidade de auxílio que essa criança vai ter. Grau de dependência. Grau de dependência. Então, é como se fosse o nível 1, é uma criança, vamos considerar, tipo leve, uma criança que precisa de pouco auxílio, uma criança tipo 2, uma criança que precisa de mais auxílio, principalmente para as atividades de escola, atividades de vida diária, e o nível 3, vamos considerar que é a criança grave, aquela criança que muitas vezes tem alterações de comportamento muito mais sérias. Entendi, são esses 3 graus. 3 graus. Estamos conversando aí com o Dr. Hélio, né? O Dr. Hélio, na verdade, conversando com uma profissional, destacando esse assunto do autismo, que hoje tá com uma grande evidência aí no nosso país. Nós vamos ao intervalo e eu volto na sequência com essa matéria e o Dr. Hélio no nosso programa. Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Sicoob, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito, a geração de negócios e o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Sicoob, somos feitos de valores. Estamos de volta com o nosso Almoço e Notícia desta quinta-feira. Hoje contamos com a grata participação do meu grande amigo, Dr. Hélio, que continua conversando com uma profissional relacionada ao autismo. O assunto é o autismo, no nosso Almoço e Notícia de hoje. Curta e compartilhe o programa e a gente retorna com o Dr. Hélio. Os pais que estão nos assistindo, nos escutando, quais sinais e sintomas que eles poderiam, deveriam prestar atenção no seu filho ou filha, ou filhos, filhas, que poderiam fazer com que eles possam pensar num provável autismo? Eu falei no começo que uma das características do autismo é a questão que ela tem que ser diagnosticada, as características têm que aparecer na primeira infância, lá no período de desenvolvimento. Então, quando a criança é bebê, a gente já consegue perceber, por exemplo, que na hora da amamentação não olha para a mãe, ou que ela recusa o peito, a questão da interação social dela com outras crianças já um pouco maior, a questão do atraso no desenvolvimento da fala, ou muitas vezes eles começam a balbuciar, começam a falar algumas palavras, daqui a pouco eles perdem essas palavras, eles deixam de falar essas palavras, né? A questão de resistência a certos tipos de alimento, então a gente fala que é uma seletividade alimentar, uma rigidez no comportamento. As coisas têm que estar sempre no mesmo lugar, a gente não pode trocar de lugar. O tipo de brincadeira, às vezes, também é diferente. Por exemplo, um carro, uma criança vai pegar o carro e vai brincar com o carro na pista. A criança autista, ela vai trabalhar com os detalhes, né? Ela vai pegar o carro, ela vai ficar girando a rodinha, por exemplo. Ela não vê o todo, ela vê o detalhe das coisas. Então, essas são algumas das características. Isso. O contato visual é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, porque a comunicação se faz pelo contato, né? Outra coisa, o autismo tem tratamento? Você falou que, por exemplo, ele surge geralmente na primeira infância. Isso, então, nem sempre é diagnosticado aí. Mas surge na primeira infância. Mas eles surgem sempre, as características já estão presentes desde a primeira infância. Ele tem tratamento, tem cura,
ou seria somente um tratamento bem feito para controlar os sintomas? Tá, então assim, o autismo ele não tem cura, mas ele tem o que a gente fala de um processo de reabilitação. Uhum. Qual é o objetivo dos tratamentos? De fono, de FIS, terapia ocupacional, psicologia. É um tratamento multiprofissional. Um tratamento multiprofissional. Por que a gente oferece esse conjunto de tratamentos? Para minimizar os efeitos prejudiciais, ou digo, os prejuízos para essa criança, e fazer com que a relação social seja mais leve e a gente consegue diminuir o nível de suporte. Sim. Então, por exemplo, uma criança nível 3, se a gente começa com intervenção precoce, né, lá já na primeira infância, a gente consegue passar que essa criança futuramente não permaneça no nível 3, mas seja o nível 2, seja o nível 1, ou seja, consiga rebaixá-la. Consiga diminuir o nível Sim. de assistência que ela precisa. Então, ela se torna mais independente. Uhum. Então, Essa era uma das suas perguntas que eu ia fazer, se o tratamento, quando iniciar. Então, como surge na primeira infância, feito o diagnóstico inicial o mais rápido possível. Na verdade, hoje a gente está falando já assim, Hélio. Surgiu a característica, já procura o profissional. Está com atraso de fala? Já procura fono. Quanto antes, melhor. A gente não precisa ter um diagnóstico fechado, porque a gente vai trabalhar com as dificuldades. Então, se a criança está com uma dificuldade, por exemplo, alimentar, já vamos procurar uma nutri. Se a criança está com uma dificuldade de comunicação, já vamos procurar a fono e assim por diante. Não deixar passar despercebido. Quanto mais cedo, mais progresso a gente consegue. Certo. No caso, assim, vamos falar também agora, eu sou pai, eu sou mãe, percebo do meu filho, da minha filha, alguns das características que você citou anteriormente. Como seria a porta de entrada no sistema de saúde, para eu poder descartar ou confirmar o diagnóstico? Certo. Quem dá o diagnóstico de TEA hoje é uma equipe multiprofissional com assistência sempre do médico. Então, o médico pode ser ou um psiquiatra infantil ou um neurologista infantil, um neurologista pediátrico. Tá? Hoje, pela rede pública, a gente trabalha através do SISREG, que é o Sistema de Regulação. Então, por exemplo, Nova Trento é contemplado pelo nosso serviço. A gente que abrange esta região. Vocês são a nossa referência. Vocês são a gente é referência de vocês, né? Então, como é que aconteceria isso? Ele precisaria ter um encaminhamento de qualquer profissional da área da saúde. Pode ser a fonoaudióloga, pode ser o médico, pode ser qualquer profissional. Esse encaminhamento ele entrega no centro de saúde de sua referência e o centro de saúde, através do SISREG, vai colocar ele na fila de espera para avaliação. Surgindo a vaga, o SISREG faz o agendamento, avisa o centro de saúde que avisa a família. Essa primeira avaliação é realizada aqui no Centro Catarinense pelo nosso neurologista junto com a psicóloga e o objetivo é confirmar o diagnóstico e ver se ele é elegível ou não ao serviço. Tá? Sim, até porque é um serviço de reabilitação. Isso, e daí num segundo momento ele vai passar por uma outra avaliação que daí é com a equipe de atendimento, daí é com a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional, a psicóloga, onde a gente vai ver as necessidades daquela criança para poder começar a intervenção. Certo. E quase finalizando, o autismo, como outras questões de saúde, assim, sempre são alvo de mitos, desinformação. Então, eu gostaria que você citasse, por exemplo, assim, existem alguns, por exemplo, como a da mãe geladeira, achei até interessante esse termo. E esse foi o principal, mas outros que falam que tem relação com a alimentação. E se você puder falar sobre esses dois, e algum outro que você conhece, assim, para desmistificar. Mito sempre existe em qualquer área, né? Sim, exatamente. Essa com relação à mãe geladeira é que quando foi descoberto o autismo pelo Léo Kanner, ele fez um estudo e ele percebeu que existia uma relação diferente entre a mãe e a criança. Então surgiu por aí. Hoje já está completamente desmistificado isso, né? A gente sabe que não é por causa da relação intrínseca entre a mãe e o filho que causa o autismo, e sim uma série de fatores, principalmente a questão genética. Já com relação à alimentação, existem vários estudos com relação à influência da alimentação no relação ao autismo, só que ainda não existe nada comprovado cientificamente.
O que se estuda, principalmente na área de nutrição, é com relação à retirada do glúten, com relação às dietas cetogênicas do glúten ou da lactose, para que com a retirada desses componentes acontece uma melhora do comportamento. Não necessariamente vai eliminar o autismo ou vai curar o autismo, tá? Mas ele auxilia em alguns estudos, né? Colocam que ele auxilia na questão comportamental. Lembrei que tem dois mitos também que eu achei. Um eu achei absurdo e o outro, né, os dois, na verdade. Quais são? Um seria que o autismo é causado por vacinas, que é uma fake news, tem uns quase 40 anos, mas ainda é prevalente, circula por aí. E a outra que são vermes ou parasitas que causam autismo. Então, se você tomar algumas substâncias, algumas são extremamente tóxicas, seriam praticamente desinfetantes, podem curar a criança. E no final não somente não curam, como causam outras doenças, né? Existem casos de crianças que morreram devido a isso. Sim. Na verdade, como eu te falei, não existe cura. Então a gente usa algumas medicações para o autismo, mas são medicações pensadas pelo médico responsável pelo caso, para trabalhar, por exemplo, a atenção, a concentração, mas nenhuma vai curar. Tomar um desinfetante vai te trazer problemas aí gastrointestinais e pode até te levar à morte, porque é algo tóxico, né? Em nenhum momento isso vai trazer benefícios para o quadro, simplesmente vai trazer malefícios. Você vê que às vezes, mais do que o problema de saúde, a desinformação acaba sendo pior, né? E agora, só para chamar a atenção, e por isso que o dia 2 de abril foi criado. Sim, exatamente. Ele foi criado em 2007 pela ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, justamente para ser um dia para tentar reduzir a discriminação, preconceito e levar informações à população. Então, assim, hoje a gente está aqui conversando, por quê? Porque tem esse dia e chama atenção de alguma maneira. Exatamente. Esse era o objetivo da ONU quando criou. E está sendo alcançado, né? E este foi o nosso Almoço e Notícia deste dia. Espero que você tenha gostado. Curta e compartilhe o nosso programa. E não esqueça que à noite, sempre ao vivo, o nosso Boa Noite Nova Trento. Mas antes de eu encerrar, eu lembro que o nosso Almoço e Notícia também tem um oferecimento todo especial da Construtora Porto Belo, do vice-prefeito Moacir da Labrida. Construtora Porto Belo, apoiando o desenvolvimento econômico de nossa cidade. E também a ProSul Proteção Veicular. Gente, a ProSul Proteção Veicular é uma empresa que protege 100% o seu carro, tem proteção para você e sua família. Nada de andar com um carro por aí sem proteção. A ProSul Proteção Veicular é uma empresa de credibilidade, de garantia, é uma empresa que você conhece, está com escritório em Nova Trento, aqui em nossa cidade, no centro, e também no centro de São João Batista. Mais informações sobre a ProSul Proteção Veicular, eu vou te passar o WhatsApp e você fala com o Juliano, é o 996 76 18 55. ProSul Proteção Veicular, Nova Trento e São João Batista, claro, atendendo toda a nossa região. Precisou de uma empresa para proteger o seu carro e a sua família? ProSul Proteção Veicular. Pois bem, esta é a nossa matéria de hoje, aqui do nosso Almoço e Notícia. Obrigado pelo carinho, curta e compartilhe. Nova Trento News, a TV que informa e não controla. Nova Trento News, a TV que informa e não controla.